Estimados irmãos que aqui na Igreja Matriz hoje se reúnem para o Santo Sacrifício Eucarístico, queridos amigos ouvintes da rádio Nova FM, queridos paroquianos virtuais que nos acompanham pelas nossas redes sociais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, querido povo de Deus. Deus criou o homem para a imortalidade. Este é o versículo 23 do capítulo 2 do livro da Sabedoria, que nós acompanhamos na primeira leitura. E é sobre este é o tema da liturgia de hoje. Uma liturgia rica, repleta de sentido, de consolo, de ensinamento, repleta de vida, para nos ajudar a ter vida. Queridos irmãos, chegamos ao 13º domingo do tempo comum e como já estamos comentando desde que voltamos ao tempo comum com o fim do tempo pascal, o tempo comum vai abordar em cada domingo um aspecto da nossa vida. Vai abordar algo que nós precisamos crescer, fazer crescer dentro de nós para melhorar o nosso seguimento a Jesus Cristo. E hoje o Senhor está nos pedindo a fé na vida eterna. A fé na imortalidade do homem. A primeira leitura, o livro da Sabedoria, é belíssimo. Versículo 13 do capítulo 1. Deus não fez a morte. Esta é uma certeza que nós temos que carregar em nosso coração. A morte não foi criada por Deus, mas a morte entra no mundo pela inveja do diabo. E também no segundo capítulo da Sabedoria, Deus criou o homem para a imortalidade. Isso é um fato. Nós, na perfeição do paraíso, estávamos marcados para viver para sempre. A marca do pecado se sobrepõe à marca da imortalidade e a partir daí morremos no corpo. No entanto, morremos no corpo. Esta é a grande palavra da liturgia de hoje. O que o Senhor quer nos ensinar hoje é que nós nascemos, mas não morremos. A prova disso está no Evangelho. No Evangelho de hoje nós encontramos dois personagens luminosos. Em primeiro lugar, Jairo, depois a mulher da hemorragia. Jairo é um grande judeu, é um judeu entendido, esclarecido, afinal é o chefe da sinagoga. E ele está vivendo uma situação de morte. Ele se aproxima de Jesus, se lança aos pés de Jesus, cai aos pés de Jesus e pede: minha filhinha está nas últimas, ela está para morrer, ela está no último suspiro, no instante final, ali está a morte, já diante da filha de Jairo, diante de Jairo. Mas vem, Senhor, toca a minha filha. Jesus, aquele que sempre está nos evangelhos passando, ele se detém. Não segue a sua caminhada, o seu itinerário, mas vai com Jairo para ressuscitar a sua filha. No meio do caminho, vêm os servos de Jairo e dizem: por que vai incomodar o Senhor? A sua filha já morreu, a morte. E Jesus traz uma palavra importantíssima. Ela não morreu, está apenas dormindo. Aqueles que olhavam para a filha de Jairo viam ali um cadáver. No corpo havia morrido. Mas não é errado quando Jesus diz: ela está dormindo. Ela está viva, não morre a alma. Nós sabemos bem, queridos irmãos, que quando Deus nos criou, desde o início da concepção do ser humano, nós somos compostos de corpo e alma. A morte do homem não é a morte do homem inteiro. Quando morre o corpo, quando o corpo deixa de viver, a alma não deixa jamais de existir. E isso os filósofos desde sempre atestaram, e nós cremos nesta verdade que de Deus nos foi dada. Quando o corpo morre, a alma continua a existir. Portanto, não nos esqueçamos dessa verdade. Nós nascemos,
mas não morremos. E é porque nós temos a certeza da vida eterna conquistada por Jesus para nós, que nós podemos acolher a palavra de Jesus que diz para Jairo: não tenha medo, tenha fé. A fé, queridos irmãos, é o dado fundamental para todos os cristãos, para nós. O cristão não permite que o seu coração seja tomado de medo, porque o cristão, no seu coração, cultiva a fé. E não foi outra motivação que fez Jairo, diante da morte, ir até Jesus, porque Jairo acreditava. Também não foi outra motivação, senão a fé, que fez aquela mulher do sangramento, da hemorragia, ir até Jesus. Ela foi até Jesus porque ela acreditava. Tanto Jairo quanto a mulher tinham N motivos para não ir até Jesus. Imaginem aquela mulher considerada impura. Toda mulher que tocasse o sangue, que era tocada pelo sangue, nos dias de seu sangramento, era impura, precisava passar pelo ritual da purificação. No entanto, aquela mulher não tinha estancado o seu sangramento, era constantemente impura. Provavelmente era viúva, não tinha esposo, era considerada uma marginalizada, mas ela tem fé. E por trás, sabia ela que ela era menor, se sentindo insignificante. Por trás, ela poderia não ter mais a vida do corpo, o corpo estava padecendo, mas ela acreditava na vida que Jesus a daria. Por isso, por trás, ela toca o Senhor. O que cura a mulher não é a orla do manto de Jesus, mas é a fé da mulher, que obtém do Cristo a graça. O que cura a filha de Jairo é a graça de Deus alcançada pela fé. Imaginem se Jairo e a mulher fossem paralisados pelo medo. Se eles se fechassem em casa, se eles fizessem um lockdown naquela época, à sua maneira, e cheios de medo, trancados pelo medo, não fossem atrás da salvação. Mas tanto Jairo quanto a mulher entendiam. Eles começaram a viver um dia, mas eles jamais morreriam. A fé os faria viver para sempre. Queridos irmãos, eu preparei uma homilia para este final de semana, e vocês todo domingo me vêm chegando com um papelzinho aqui na mesa da palavra, e esta é a 4ª missa dominical que eu rezo com este evangelho, mas eu vou interromper a minha homilia preparada aqui, para aprofundarmos em um outro sentido a palavra de Deus hoje, e para sentirmos na alma o toque do Senhor em nós, sobre a imortalidade do nosso ser. Porque hoje, ao rezar um pouco, eu ouvi um padre muito santo abordar uma questão importantíssima nesta palavra, e eu quero abordar também com vocês. Alguns podem dizer: o padre Edivaldo está copiando o padre fulano. Estou. Aquilo que é bom a gente transmite. Queridos irmãos, eu quero trazer aqui a vocês o exemplo de uma jovem. Alguns devem conhecer, os nossos irmãos jovens da Renovação Carismática talvez devem conhecê-la, o exemplo da Chiara. Chiara foi uma moça italiana que nasceu em 1984, nossa coeva, do mesmo tempo nosso. Chiara, uma jovem que viveu o seu encontro com Deus na Renovação Carismática Católica da Itália, uma jovem como nós somos jovens. E então, numa peregrinação a Medjugorje, aquela jovem de fé, ela viveu uma grande experiência com o Senhor, mas também ali na peregrinação a Medjugorje, lá onde acontecem as aparições de Nossa Senhora, perto da Bósnia, naquele antigo território da Iugoslávia, ela encontrou-se com o seu futuro esposo, conheceu o seu Henrico, e então namorou, noivou, casou, jovem, os dois jovens se casaram em Assis, no desejo de santidade, no desejo de serem jovens cristãos. E então a Chiara ficou grávida pela primeira vez. E pela primeira vez, quando ela ficou grávida, ela recebeu o diagnóstico de que a sua filhinha era uma menina, e ela deu o nome à filhinha de Maria. A sua filhinha nasceria anencéfala.
E então, o que é que os médicos recomendaram para Chiara? Para que interrompesse a gravidez. Um nome bonito para matarem a criança. E o que é que Chiara disse? Não. Vou esperar nascer. Os médicos diziam, mas talvez ela tenha apenas 1 minuto de vida, 5 minutos, 1 hora. Não sabemos, não importa. Se eu tiver 1 minuto com ela, eu me alegrarei. É minha. Jamais morremos. Depois a filhinha, a Maria, nasceu, viveu por algumas horas e morreu. Depois Chiara ficou grávida por uma segunda vez. Ficou grávida uma segunda vez e agora era um menino, era o Davi, em italiano Davide. O Davi foi diagnosticado nos exames sem os membros inferiores. Novamente os médicos recomendaram a ela para que interrompesse a gravidez, para matar a criança. E ela disse, não, vou levar até o fim. E nasceu, morreu pouco tempo depois. Por uma terceira vez, a Chiara Petrelli, a Chiara engravidou. Fez os exames, percebeu que a criança era saudável. O terceiro filho deu o nome de Francisco. E então, no meio da gestação de Francisco, ela descobriu que ela estava doente, com um grave câncer, um tumor na língua. E aos 28 anos, aquele tumor foi se alastrando pelo seu corpo, aquele câncer foi tomando o seu ser. E aí foram oferecer para ela a quimioterapia, todo o tratamento. E disseram para ela, alertaram para ela dos efeitos para com a criança. Poderia chegar a matar a criança, aquele tratamento forte contra o câncer. E então a Chiara, num gesto heróico, recusou o tratamento que feriria a criança. Neste caso, abrindo aqui um parênteses, a igreja autoriza que a pessoa faça o tratamento, mesmo com consequências indiretas, para o bem da mãe. No entanto, ela, na sua consciência reta, decidiu não fazer o tratamento. Quando Francisco nasceu, Chiara já estava toda tomada pelo câncer. E ela, às vésperas do 1º ano de Francisco, quando eles receberam o diagnóstico terminal, ela teria poucos dias de vida, ela escreveu uma carta para Francisco. Uma carta para ficar para a posteridade, uma carta como se fosse um presente neste 1º ano do Francisco, pequenino Francisco. E eu trouxe essa carta, é uma carta muito breve, quase um bilhete, que é uma resposta exata à liturgia de hoje. Deus não fez a morte e nós somos imortais. Nascemos e não morremos. Somos imortais, Chiara escreveu assim. Querido filho, hoje você está fazendo 1 ano. E papai e eu nos perguntávamos o que poderíamos te dar de presente que pudesse durar muitos anos. Decidimos escrever esta carta. Você foi uma grande graça na nossa vida, porque nos ajudou a olhar além dos nossos limites humanos. Quando os médicos nos deram notícias que poderiam nos encher de medo, a sua vida, tão frágil, nos dava força para ir em frente. Das poucas coisas que percebi nesses anos, apenas posso te dizer que o amor é o centro de nossa vida. Porque nascemos de um ato de amor, vivemos para amar e morremos para conhecer o amor verdadeiro de Deus. O objetivo da nossa vida, caro filho, é amar e estar sempre prontos para aprender a amar os outros como só Deus pode ensinar. Meu filho, o amor nos consome, mas é tão bonito morrer consumido, exatamente como uma vela que se apaga quando atinge o seu objetivo. Não importa o que você fará na sua vida, mas o que quer que venha a fazer, só terá sentido se o fizer com vistas à vida eterna. Quando amar, meu filho, perceberá que nada te pertence realmente, porque tudo é dom. Nós amamos tanto os seus irmãozinhos, Maria e Davi, os que morreram antes, também amamos você.
com a consciência que nenhum de vocês é nosso, que nenhum de vocês era para nós. E assim é tudo na vida. Tudo aquilo que tem não é seu, meu filho. Deus te dá dons para que possa fazê-los frutificar. Nunca perca a coragem. Deus nunca te tira nada se sentir que perdeu algo. Deus nunca te tira nada. E se você sentir que perdeu algo, é porque Deus lhe dará algo muito maior. Graças a Maria e ao Davi, que nos apaixonamos ainda mais pela vida eterna e deixamos de ter medo da morte. As palavras de Jesus no Evangelho: não tenhas medo, tenha fé. É para nós essa palavra. Deus permitiu que perdêssemos Davi e Maria para nos dar um coração grande e aberto para acolher a eternidade já nessa vida. Você se chama Francisco precisamente porque São Francisco mudou a nossa vida. Esperamos que ele possa ser um exemplo também para você. É muito bom ter modelos de vida que te recordem que se pode pretender o máximo da felicidade já sobre esta terra, tendo Deus como nosso tudo. E aqui está o coração da mensagem. Vou ao céu para cuidar de Maria e de Davi. Você fica aqui com o papai. De lá eu rezarei por vocês. Meu filho, você é especial e tem uma grande missão. O Senhor te escolheu desde sempre e eu lhe mostrarei o caminho a seguir se você abrir o seu coração. Confie em mim. Vale a pena. Com todo amor, mamãe. Queridos irmãos, a Chiara, de apenas 28 anos, mais nova do que muitos de nós, entendeu o que Jesus nos ensinou no Evangelho. Ainda que esta vida tenha o seu fim, a nossa alma é imortal. E a alma de todos nós é imortal. E percebam a leveza com que ela conversa aqui com o filho através da carta. Meu filho, vou para o céu, vou ali, vou para casa, te espero lá. Agora, queridos irmãos, estejamos atentos, a nossa alma é imortal. Nós, após a morte, continuaremos a viver. No entanto, qual destino nós queremos para a nossa imortalidade? É a pergunta que o Senhor também nos coloca na liturgia e que a jovem Chiara fez para o seu filho. De lá eu rezarei por vocês. O Senhor te escolheu e eu te mostrarei o caminho. Abra o seu coração, de nada adianta estar Chiara lá no céu com Maria e Davi rezando pelo pequeno Francisco, se quando Francisco crescer, se recusar a caminhar nos caminhos de Deus. Queridos irmãos, nossa alma é imortal, mas lembremos, é imortal. E para o céu caminha a alma imortal, se nessa terra fez o bem. Se nessa terra teve fé, não se rendeu ao medo, não se rendeu à balbúrdia, nem ao desespero, como vimos na casa de Jairo. Ali estavam todos desesperados, menos Jairo. Ali estavam todos em um transe maldito, porque estavam olhando apenas para a morte física. E Jesus lembra, ela está dormindo. É por isso que nós chamamos a morte de Maria de dormição da Virgem, porque para junto de Deus ela foi elevada. Não é que nós dormimos nos túmulos, mas nós, na alma imortal, somos chamados a viver a vida para no último dia ir para Deus. E tomar cuidado, para que no nosso último dia não passemos a nossa imortalidade no inferno. Queridos irmãos, tenhamos fé. Nós estamos no tempo da pandemia, nós estamos em tempos de medo e querem fazer com que mais e mais vezes tenhamos medo, para colocar em nós um cabresto, controlar-nos, mas nós temos fé. Esta fé não significa imprudência, esta fé é abrir-se a Deus e dizer: Senhor, obrigado porque eu estou me lembrando agora que eu sou para sempre.
E o meu sempre eu quero viver com o Senhor, não longe do Senhor. E eu sei, Senhor, que para viver o meu sempre, a minha eternidade com o Senhor, eu preciso vivê-la já aqui nesta terra. Eu preciso amar a minha morte já aqui nesta terra. Eu preciso desejar a minha eternidade já aqui nesta terra. Porque se eu não desejar o céu cá nesta terra, o que eu encontrarei depois do meu último dia é a imortalidade junto do mal. Meu irmão, minha irmã, você é para sempre. Aproveitemos o instante presente para que este sempre seja junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em